Olá pessoal, Ricardo Marocchio aqui. Nesse vídeo nós vamos estudar um assunto extremamente importante para qualquer desenvolvedor web. Na minha humilde opinião, essa é a primeira aula que qualquer candidato a desenvolvedor web deveria assistir. Mesmo que você já seja um desenvolvedor web, o conteúdo que iremos estudar nesse vídeo certamente vai te fazer enxergar as coisas por um outro ângulo e vai consolidar ainda mais os seus conhecimentos. Nós vamos estudar as engrenagens da máquina. Vamos ver como é o funcionamento de um servidor HTTP e de um framework para a criação de aplicações web. O grande diferencial é que nós vamos fazer isso da melhor forma possível. Nós vamos construir um servidor HTTP e um framework simples para a geração dinâmica de páginas HTML. Faço questão de ressaltar que esse é um conteúdo original e que eu não encontrei nenhum conteúdo nacional ou estrangeiro com essa abordagem. Enfim, vou te fazer um apelo para que você assista esse vídeo até o final. O conteúdo que vou passar aqui é bem objetivo e foi cuidadosamente preparado. Eu passo o vídeo inteiro programando e explicando o que está acontecendo. Eu acho ótimo se você quiser programar comigo ao longo dessa aula, para fixar ainda mais o conteúdo. Mas eu aconselho que primeiro você assista ao vídeo inteiro sem programar e depois reveja programando junto comigo. Eu vou usar a linguagem C# e o editor Visual Studio Code, mas nada te impede de usar outra linguagem de programação que você tenha mais domínio e outro editor. Os recursos que irei usar da linguagem C# estão presentes em praticamente todas as linguagens consagradas, incluindo Python, Java e C++. Se você fizer questão de usar C#, mas não está muito seguro, na playlist acima tem 3 vídeos bem compilados mostrando como usar os principais recursos da linguagem C#. Dito isso, agora vamos ao conteúdo da aula. Nós vamos começar analisando como o navegador faz um pedido de página ou de imagem ou outro recurso qualquer a um servidor HTTP. Esse software é o Postman, um software bem conhecido entre os desenvolvedores web e que permite visualizar as mensagens trocadas entre um navegador e um servidor HTTP. Não é estritamente necessário instalar o Postman para acompanhar esse vídeo, mas se você puder, poderá praticar algumas coisas bem interessantes. Vamos começar criando uma requisição para um site da W3 Schools. Eu colei a URL do site aqui na barra de endereços. Agora vamos clicar nesse botão Send para vermos a requisição. Aqui embaixo nós temos o código que foi retornado do servidor. Aqui nós temos o código em formato RAW, em formato sem nenhum tratamento. E aqui um preview de como fica a renderização sem os outros recursos que essa página precisa, como arquivos CSS, imagens, etc. Então agora nós vamos clicar nesse link Code para ver como foi gerado o código da requisição que foi enviada para o servidor. Vou clicar aqui. Na primeira linha nós temos o verbo HTTP ou método HTTP, que neste caso é o GET. Em seguida temos o endereço do recurso que estamos acessando nessa aplicação web, que é /about/default.asp. E depois temos a versão do protocolo HTTP, que nesse caso é 1.1. Eu vou fechar aqui rapidamente para nós vermos os diferentes métodos HTTP disponíveis. Vou clicar aqui e agora vou clicar nessa lista suspensa. Veja que temos vários métodos HTTP, sendo que os dois mais usados são GET e POST. O GET é usado quando queremos buscar um conteúdo e o POST é usado quando temos que mandar dados para o servidor, geralmente enviando um formulário preenchido, como aqueles cadastros que costumamos fazer em lojas virtuais e em redes sociais. Os outros métodos são usados em outras situações específicas que estão fora de nosso escopo nesse momento. Vamos voltar ao código da requisição. Vou clicar aqui novamente no link Code. Como nós já vimos a primeira linha, vamos agora ver o que tem na segunda linha. Veja que na segunda linha nós temos a palavra host, seguida pelo endereço www.w3schools.com. Esse é o endereço do servidor, onde está o recurso que buscamos. Nesse caso, default.asp, que está dentro da pasta About. Por enquanto, isso é tudo que precisamos saber, ou seja, que uma requisição HTTP para solicitar uma página usa o método GET, passando o nome do recurso desejado, a versão do protocolo HTTP que deseja usar e o endereço do host em que está o recurso. Agora vamos fechar essa janela e olhar novamente o que tem aqui nessa guia RAW, que é o conteúdo que veio do servidor. Esse é o código-fonte da página que o navegador vai exibir, ou seja,
esse é o conteúdo do recurso que foi buscado pelo navegador. Aqui na aba Headers, nós temos algumas informações relacionadas a esse conteúdo. A princípio, vamos nos atentar apenas para 3 desses dados de cabeçalho. O primeiro que devemos nos atentar é o Content Length, que indica quantos bytes tem o conteúdo que foi retornado do servidor para o navegador. O segundo é o Content Type, que indica ao navegador que tipo de conteúdo é esse. E por fim, temos o Server, que contém o nome do servidor web que está sendo utilizado. Nesse caso, é o Microsoft IIS versão 7.5. O objetivo de um servidor HTTP é ser capaz de ler e interpretar essa requisição enviada pelo navegador e servir adequadamente uma resposta. Nossa tarefa agora vai ser justamente programar isso aí. Agora eu estou com o Visual Studio Code aberto. Nós vamos começar abrindo uma pasta para nós trabalharmos com o código-fonte do nosso programa. Eu vou aqui no menu File e vou em Open Folder. Agora eu vou clicar em Selecionar pasta. E vou fechar essa página de boas-vindas. Agora que nós temos a pasta de trabalho, vamos criar uma nova aplicação console, que é aquele tipo de aplicação que tem como interface um terminal de texto simples. Vamos lá. Vou pressionar Ctrl, aspas simples, para abrir o terminal do Visual Studio Code. Vou aumentar aqui um pouco o zoom. E agora observe que aqui no terminal nós temos o endereço em que se encontra o nosso projeto, que na verdade é essa pasta aqui. Agora eu vou digitar o comando .NET New Console e vou dar Enter. Agora temos uma nova aplicação do tipo console criada. A partir dessa aplicação console, nós vamos criar nosso servidor HTTP do zero, passo a passo, e bem devagar para que você entenda tudo o que está sendo feito. Eu vou começar criando uma nova classe chamada Servidor HTTP. Vou fazer isso aqui rapidamente. Aqui no explorador de arquivos, eu vou clicar nesse botão para adicionar um novo arquivo, que vou chamar de Servidor HTTP. Coloquei a extensão CS, porque é um arquivo do tipo C#. Agora eu vou criar a minha classe aqui. Eu vou clicar em Yes aqui antes, para habilitar o debug. Agora sim, vou criar a minha classe. Class Servidor HTTP. Por enquanto eu vou fechar aqui a janela do terminal e o explorador de arquivos para ter uma área de código maior. Vou fazer aqui o código rapidamente e volto para explicar. Vamos lá. Nessa classe eu tenho uma propriedade do tipo TCP Listener que chamei de controlador, uma propriedade porta do tipo int e uma propriedade quantidade requests também do tipo int. A propriedade controlador vai ter um objeto do tipo TCP Listener, que é responsável por ficar escutando uma porta de rede do computador à espera de qualquer tipo de solicitação de conexão TCP. A propriedade porta vai ter o número da porta que será escutada. Nesse caso, nós vamos usar por padrão a porta 8080. A propriedade quantidade requests é só um contador que vai ajudar a ver se alguma requisição está sendo perdida, por exemplo. Agora vamos adicionar um método construtor a essa classe. Vou fazer o código rapidamente e vou explicando a cada linha. Veja que meu construtor tem um parâmetro opcional chamado porta, que tem um valor padrão 8080. Significa que se eu chamar esse construtor sem informar a porta utilizada será 8080. Veja que o argumento porta está inicializando a propriedade porta, para que isso fique armazenado. Nessa linha eu estou criando um novo objeto do tipo TCP Listener que vai escutar no IP 127.0.0.1, que é o IP local da minha máquina, na porta dis.porta, que nesse caso vai ser a 8080. Essa linha simplesmente inicia a escuta na porta 8080 do IP 127.0.0.1. Nesse momento, nosso servidor já está praticamente rodando. Agora eu vou mostrar algumas mensagens para o usuário. A primeira mensagem só informa que o servidor está rodando na porta tal, e a segunda mensagem diz que para acessar eu tenho que digitar no navegador http://localhost, o número da porta. Lembrando que localhost por padrão está mapeado para esse IP 127.0.0.1. Caso ocorra algum erro aqui,
como por exemplo a tentativa de abrir uma porta que já esteja em uso, eu vou capturar o objeto de exceção aqui e dar uma mensagem. Vou fazer isso. Aí está, essa linha mostra a mensagem que deu um erro ao iniciar o servidor na porta tal e mostra aqui a mensagem original do erro, que podem ser várias, dependendo do tipo de erro que aconteceu. Agora nós já temos um programa capaz de ouvir conexões TCP/IP na porta 8080. Vamos agora criar um método que vai aguardar novas requisições e para cada requisição recebida vai gerar um objeto do tipo socket, que é um objeto comum para comunicação em rede existente em todas as linguagens, que permite verificar o conteúdo da requisição que chegou e permite responder de acordo com essa requisição. Eu vou criar aqui o método rapidamente e em seguida eu explico. O método tem o modificador async para poder ser executado de forma assíncrona e tem um loop infinito que fica aguardando a chegada de uma nova requisição. A cada iteração do looping, o método acceptSocketAsync do controlador fica aguardando por uma requisição e quando detecta a chegada de uma nova requisição, retorna um objeto do tipo socket, que eu chamei de conexão. Esse objeto socket contém os dados da requisição e permite devolver uma resposta para o requisitante, que é o navegador do usuário nesse caso. Assim que aceita uma conexão, a quantidade de requests é incrementada e a próxima iteração vai aguardar novamente por uma conexão. Por enquanto não estamos processando a requisição que chegou, portanto, vamos criar um método para isso agora. Vou descer aqui um pouco o código e vou criar um método aqui rapidamente e depois eu explico. Veja que o método para processamento do request recebe um parâmetro do tipo socket e um número inteiro que corresponde ao número da requisição. Lembrando que esse método vai ser chamado aqui dentro do laço infinito a cada nova conexão que acontecer com o nosso servidor, ou seja, a cada solicitação de conexão feita pelo navegador de algum usuário. Vamos continuar. A primeira coisa que eu faço aqui é verificar se a conexão realmente está conectada, ou seja, se o socket está conectado, se a conexão está ativa. Se essa condição for válida, em seguida nós temos a criação de um espaço em memória que vai armazenar os dados da requisição. Veja que esse espaço em memória é um vetor de bytes de 1024 posições. Logo abaixo nós temos o método receive de conexão, que vai justamente preencher esse vetor de bytes com os dados que foram recebidos do navegador do usuário. O primeiro parâmetro indica onde eu quero guardar, o segundo eu indico quantos bytes eu quero ler e o terceiro a partir de que posição. Então, a partir da posição 0, eu quero guardar 1024 bytes na posição de memória bytes requisição. Só um detalhe importante, sempre que tiver algo sublinhado em vermelho, como estava o encoding, basta você posicionar o cursor logo depois da palavra que está sublinhada, dar Ctrl ponto e o Visual Studio Code vai tentar resolver essa dependência para você. Agora vamos ver o que essa linha de código faz. Eu tenho aqui a classe encoding.utf8, que é um tipo de codificação, usando aqui o método getString para esse tipo de codificação. Na verdade, eu estou pegando os bytes da requisição, que foi lido aqui através da conexão, que é o nosso socket, e estou convertendo ele para o formato UTF-8. Estou convertendo esses bytes para o formato texto UTF-8. Depois de converter, eu substituo o caractere correspondente ao número 0 por um espaço. E por fim, eu faço um trim para eliminar o espaço. Essa operação é necessária porque o nosso vetor é iniciado preenchido com zeros. E todos os espaços que não foram preenchidos vão continuar com zeros. E eu quero eliminar esses zeros adicionais. Geralmente a nossa requisição não ocupa os 1024 bytes. Na verdade, geralmente ocupa menos da metade disso. E o resto fica com esses zeros adicionais, que aí eu elimino usando o replace e o trim. Depois de realizar a limpeza da nossa memória, eliminando todos os zeros, nós temos que verificar se o texto da requisição é maior do que 0, ou seja, se ele contém caracteres. Para isso eu vejo se o tamanho dele é maior do que 0. Em caso positivo, eu vou mostrar esse texto da requisição para que nós tenhamos uma noção do que está chegando no servidor. Esse texto que é mostrado
é justamente a requisição HTTP que está sendo feita pelo navegador do usuário. Por fim, eu fecho a conexão e dou uma mensagem dizendo que o request número tal foi finalizado. Portanto, aqui no início vai exibir uma mensagem dizendo que está processando o request número tal e no final vai ter uma mensagem dizendo que o request número tal foi finalizado. Agora nós temos que chamar esse método dentro do método aguardar requests para que ele processe as requisições que forem aceitas. Nós vamos fazer essa chamada de forma assíncrona, de forma que o processamento de cada requisição seja realizado de forma independente. Assim, nós podemos tirar melhor proveito dos processadores que possuem vários núcleos. Para isso, nós vamos criar um novo objeto do tipo task, que é uma espécie de thread melhorada. Se você quiser saber mais sobre o tipo task, assista ao vídeo de tópicos avançados em C#, indicado aí no card acima. Vamos ao código. Eu vou subir aqui um pouco e logo depois de incrementar o número de requests, eu vou chamar o método que vai processar esse objeto conexão, que contém os dados do request e um objeto para eu dar a resposta para o usuário. Aí está, essa é a linha de código que faz a chamada assíncrona ao método processar request. Nesse momento, o método processar request vai ser distribuído para algum núcleo de processamento e esse processamento vai ocorrer de forma paralela ao processamento principal. Isso também vai deixar o nosso servidor mais robusto, porque eu não preciso aguardar o fim do processamento de uma requisição para verificar se tem alguma nova conexão chegando. Agora nós temos que chamar o método aguardar requests lá no construtor, para que quando um objeto do tipo servidor HTTP for criado, ele já esteja pronto para atender as conexões na porta em que estiver escutando. Nós também vamos fazer isso de forma assíncrona, da mesma forma que chamei processar request aqui. Vamos lá, vou subir aqui um pouco o código até o construtor, e logo depois desse writeLine aqui, nós vamos programar a chamada ao aguardar requests. Veja que o código é bem semelhante ao código que fizemos anteriormente. A diferença está nessa parte aqui. Esse código serve simplesmente para que o programa fique aguardando o término desse método aguardar requests. Portanto, apesar dessa execução aqui ser paralela ou ser feita de forma assíncrona, como eu não tenho nenhuma tarefa para executar depois aqui, eu simplesmente aguardo o término dela. Aí dentro dela é que nós temos a aceitação de alguma conexão mediante a chegada de algum request, e aí sim o processamento desse request vai ser feito de forma paralela a outros processamentos. Imaginando aí um cenário em que nosso servidor HTTP tenha que responder a várias requisições por segundo. Vamos descer um pouco mais. Veja que até agora o nosso servidor só está pegando o texto da requisição do usuário e mostrando na tela com esse console.writeLine. Eu ainda não estou processando essa requisição. Eu fiz isso para a gente analisar o que vem na requisição e para a gente saber o que fazer com esses dados. Vamos rodar o programa e tentar fazer uma requisição. Primeiro nós temos que abrir aqui a classe Program e aqui no método main nós temos que criar uma nova instância do nosso servidor. Agora eu vou ocultar aqui o explorador de arquivos para eu ter mais área visível aqui. Vou dar Ctrl F5 para executar. Aí está, o nosso servidor HTTP está rodando na porta 8080 e para eu acessar eu tenho que ir no navegador e digitar esse endereço. Eu vou copiar esse endereço aqui, Ctrl C, e agora vou no navegador. Aqui no navegador eu vou colar aquela URL e vou dar Enter. Veja que aqui no navegador nós vemos uma mensagem dizendo que a conexão foi reiniciada. Mas vamos olhar a tela do programa, vamos voltar ao Visual Studio Code. Aqui na aba Debug Console, eu consigo ver o texto da requisição que foi impresso na tela pelo nosso servidor HTTP. Vamos começar vendo aqui o final da mensagem, processando o request 10 finalizado. Agora vamos ver qual era o conteúdo do request 10. Get, que é o método HTTP, barra, que é o recurso solicitado. Eu não informei nome de arquivo, então ele simplesmente diz que eu estou querendo retornar a raiz do site. E aqui a versão do HTTP. Na linha de baixo eu tenho aqui o host. O recurso que está sendo solicitado é do host localhost na porta 8080. Aqui eu tenho outros dados, como o navegador que fez a solicitação, os tipos de conteúdo que o navegador aceita, entre outras coisas. O importante para nós é decifrarmos o que tem nessas duas linhas. É usar esses dados para gerar uma resposta que será enviada para o navegador do usuário. Veja que nesse caso 10 requisições foram feitas porque o servidor não estava respondendo. Isso aconteceu porque nós mostramos essa mensagem aqui na tela do terminal e fechamos a conexão. Nós não devolvemos uma resposta para o navegador do usuário. Por isso ele fez várias tentativas de conexão. E só para ficar claro, esse localhost aqui
Se, por exemplo, eu acessasse uma página do Google, aqui apareceria google.com. Se fosse do YouTube, aqui apareceria youtube.com. Portanto, é o domínio ou o nome do host que contém o recurso solicitado. Nesse caso aqui, é a raiz do site, mas poderia ser o nome de um arquivo, por exemplo, index.html, sobre.html, default.php, enfim, qualquer recurso que o navegador precise baixar para renderizar a página solicitada. Eu vou clicar agora nesse botão para parar a execução do servidor, e agora a gente tem que analisar a questão de enviar uma resposta para o navegador do usuário. Bem, para fazer isso a gente tem que seguir o protocolo HTTP. Existem diferentes tipos de respostas possíveis, sendo que uma resposta HTTP básica deve conter a versão do protocolo HTTP utilizada, que deve ser a mesma que veio nos dados da requisição, o tipo de conteúdo que vamos enviar, que pode ser HTML, CSS, imagem, vídeo, JavaScript, entre outros. Nós temos que enviar também o código HTTP da resposta, eu já vou mostrar uma tabela que contém esses códigos, e a quantidade de bytes que está indo como conteúdo. Esse código HTTP que indica o estado da requisição obedece a uma tabela simples, como eu já mencionei. Se o recurso que o usuário busca está disponível e acessível, o código da resposta é 200. Se não existe, é 404. Se o recurso não é suportado por navegadores web, o código é 415. Existem vários outros códigos, mas o 200 e o 404 são os mais frequentes. Vamos então ver a tabela que mostra esses códigos. Aqui está, nós estamos no site da Mozilla e aqui eu tenho as informações dos códigos de estado de uma resposta HTTP. Veja que nós temos dezenas de códigos possíveis, mas realmente os mais usados são o 200, que corresponde a um conteúdo obtido com sucesso. Nós temos aqui para baixo o 404, que corresponde a um erro de arquivo não encontrado ou recurso não encontrado. Isso quer dizer que o usuário tentou buscar por uma página inexistente, ou uma imagem inexistente, ou coisa do tipo. E descendo um pouco mais, nós temos aqui o erro 415, que diz respeito a um tipo de mídia não suportado pelo navegador. Quando você estiver com mais tempo, vale a pena dar uma explorada nesses códigos de status possíveis para uma resposta HTTP. Agora que vimos como é a estrutura básica de uma resposta HTTP, vamos voltar ao Visual Studio Code para criar um método que vai gerar respostas HTTP para as requisições que forem recebidas. Eu vou fechar aqui para aumentar a área do editor e vou voltar aqui à classe servidor HTTP. Aqui embaixo nós vamos acrescentar um método. A parte mais sensível de uma resposta HTTP é o cabeçalho, porque é ela que tem que seguir estritamente o protocolo. Eu vou criar aqui um método e explico em seguida. Vamos analisar como é o cabeçalho de resposta. Veja que é simplesmente um texto. Nós temos aqui a versão do HTTP, que vai ser a mesma que veio na requisição. Nesse caso é o padrão HTTP 1.1. Em seguida vem o código HTTP, que pode ser o código 200, 404, qualquer um daqueles códigos que nós vimos na tabela. E no final de cada linha do cabeçalho, eu tenho que colocar os caracteres de quebra de linha, que é o *R, *N. Essa propriedade newline da classe environment já me dá esse valor. Na segunda linha, nós temos o nome do nosso servidor. Eu chamei aqui de servidor HTTP simples 1.0. Depois vem novamente um fim de linha, e aí vem content type, que aqui vai vir o tipo MIME. Nós ainda não vimos detalhes desse tipo MIME, mas é ele que indica que tipo de conteúdo que nós vamos mandar como resposta. Pode ser um texto HTML, pode ser um texto CSS, pode ser JavaScript, pode ser uma imagem em formato PNG, enfim, existem vários tipos MIME. Depois vem novamente a quebra de linha, e por fim tem aqui o content length, que indica o tamanho do conteúdo que eu vou mandar, frisando que esse tamanho de conteúdo não deve incluir os bytes do cabeçalho, somente os bytes de conteúdo, que nós ainda não geramos. Por fim, eu pego todo esse texto aqui, converto ele para uma única string e transformo para bytes, retornando o resultado. Agora nós vamos voltar aqui no método processar request e antes de fechar a conexão, nós vamos enviar aquele cabeçalho ali para o usuário. Eu vou fazer aqui rapidamente e em seguida eu explico. Aqui nessa linha, eu chamo o método gerar cabeçalho e guardo o resultado do método nessa variável bytes cabeçalho, que vai conter, na verdade, o texto do cabeçalho convertido para bytes. Veja que aqui
eu passei a versão do HTTP, que é a 1.1, o tipo de conteúdo que eu estou enviando para o usuário, que é text/HTML, daqui a pouco nós vamos ver melhor esses tipos, o tipo de codificação que eu estou usando, que é o TF8, é o formato de caracteres, em seguida o código de estado da resposta, que é 200 para indicar que foi tudo ok, e por fim, a quantidade de bytes que eu estou enviando como conteúdo, que nesse caso é 0, eu não estou mandando conteúdo, eu estou mandando somente os dados de cabeçalho. Veja que aqui embaixo eu estou chamando conexão.send para enviar os bytes do cabeçalho, o segundo parâmetro indica quantos bytes eu estou enviando, e o último parâmetro é um número inteiro que indica algumas opções de envio. Nesse caso eu não estou usando nenhuma opção diferenciada. Agora sim, depois de enviar os bytes de cabeçalho, eu fecho a conexão. E aqui embaixo aparece a mensagem: tantos bytes foram enviados em resposta à requisição número tal. Pelo fato de eu não estar enviando conteúdo, inicialmente eu vou fazer o teste usando o Postman. Portanto, vou dar Ctrl F5 para executar a aplicação. Pronto, o servidor está rodando na porta 8080 e agora vamos ao Postman. Aqui no Postman eu vou informar o endereço e vou dar um Enter para fazer a requisição. Veja aqui os dados que nós enviamos como cabeçalho. O tamanho do conteúdo é 0 bytes, o tipo de conteúdo é text/HTML, com conjunto de caracteres UTF-8, o nome do nosso servidor é servidor HTTP simples 1.0 e aqui eu vejo que o status que eu retornei foi 200, ok, ou seja, é como se o recurso buscado pela requisição tivesse sido retornado com sucesso do servidor. Agora eu vou copiar esse endereço aqui e vou abrir lá no Firefox para a gente dar uma olhada. Colei aqui o endereço e vou dar um Enter. Veja que agora eu não recebo mais aquela página de erro. Eu simplesmente estou recebendo uma página em branco, porque realmente o servidor não devolveu conteúdo, só devolveu o cabeçalho, indicando que a página foi encontrada, mas na verdade a página tem um conteúdo em branco. Vamos então voltar ao VS Code para providenciar um conteúdo para ser enviado para o navegador, de forma que ele mostre alguma coisa para nós. Vou parar aqui a execução novamente e vou fechar aqui o terminal. Agora eu vou subir aqui um pouco o código, e aqui no início eu vou criar uma nova propriedade do tipo string, que vai conter nada mais do que um HTML de exemplo. Agora eu vou descer novamente o código e vou criar um método para popular aquela variável com algum código HTML. Aí está, usei novamente um objeto do tipo String Builder para ir montando o meu texto parte por parte. Veja que aqui eu tenho doctype HTML, aqui eu tenho o início da tag HTML, passando o idioma como PTBR, aqui o início da tag head, aqui a meta-informação do conjunto de caracteres, meta-informação para responsividade. Aqui na terceira parte eu tenho o título da página, que vai aparecer na aba do navegador, e aqui começa o corpo da página. Eu tenho simplesmente um título H1, página estática. Aí eu fecho o corpo da página em HTML. Realmente é uma página que vai conter só um título. Agora vamos modificar o método processarRequest para que esse conteúdo seja enviado para o navegador do usuário. Eu vou fazendo o código explicando. Essa linha de código simplesmente transforma o texto em HTML exemplo para uma sequência de bytes, uma vez que eu só consigo enviar sequências de bytes para o navegador do usuário. Aqui no primeiro parâmetro eu tenho o conteúdo que eu quero transformar em bytes, no segundo eu tenho a partir de que posição, e no terceiro, qual é a quantidade total de caracteres que eu quero converter para bytes. Agora, em vez de passar 0 aqui, eu vou colocar bytes conteúdo.length, porque eu vou enviar algum conteúdo para ele. E nós vamos fazer isso logo depois de enviar o cabeçalho. Aqui embaixo eu vou chamar novamente conexão.send e vou passar agora bytes conteúdo. Portanto, eu vou enviar os bytes de conteúdo para o usuário. Eu vou incrementar aqui a variável bytes enviados, porque o retorno do método send é justamente a quantidade de bytes que ele enviou. Agora, antes de testar, nós vamos aqui no construtor e vamos chamar o método que gera o HTML. Agora vou dar Ctrl F5 para executar. Agora vamos lá no navegador. Vou colocar aqui o endereço. E aí está. Agora nós temos um conteúdo, página estática. Posso clicar com o botão direito aqui e pedir para ver o código-fonte da página. Veja que aqui nós temos o código-fonte que está na propriedade HTML exemplo. Ok, agora nosso servidor HTTP já é capaz de enviar conteúdo para o navegador do usuário exibir. Portanto, vamos aprimorá-lo para que ele seja capaz de devolver arquivos HTML de verdade em vez de um conteúdo estático como esse da propriedade HTML exemplo. Isso quer dizer que se o usuário buscar por uma página chamada index.html, por exemplo, nós temos que ler esse arquivo de algum lugar e devolver para o navegador do usuário o conteúdo desse arquivo.
Vamos então voltar ao Visual Studio Code para criar um método que seja capaz de ler arquivos. Novamente eu vou parar aqui, fechar o terminal, e agora eu vou descer o código até o final para implementarmos o nosso método de leitura de arquivos. Eu vou criando aqui o método e explicando linha por linha. Então nós temos aqui a assinatura do método, veja que ele retorna um vetor de bytes e que ele recebe como parâmetro o nome do recurso que está sendo buscado. Eu coloco o recurso aqui, mas na verdade é o nome do arquivo. Eu uso recurso porque, no geral, um servidor que gera páginas dinâmicas nem sempre acessa um arquivo. Às vezes ele acessa um método de um programa. Então eu coloco recurso, por se tratar de um recurso que está sendo buscado no servidor HTTP. Agora vamos falar desse diretório. Esse diretório é onde vão estar os meus arquivos. A princípio, eu vou colocar no diretório do meu próprio projeto. Aqui no explorador de arquivos, eu vou criar um novo diretório chamado www e dentro dele vão estar os meus arquivos. Para eu pegar o caminho desse diretório, basta eu clicar com o botão direito nele e ir na opção Review in File Explorer. E aqui aparece para mim o diretório. Aqui em cima eu vou dar Ctrl C, posso fechar aqui, e agora eu posso dar Ctrl V aqui, substituindo as contrabarras simples por duas contrabarras. E aqui no final eu vou colocar contrabarra www. A princípio, esse é o diretório em que ficarão as nossas páginas. Agora eu tenho uma variável que vai guardar o caminho físico completo do arquivo. Veja que o caminho completo é formado pelo diretório mais o nome do recurso, só que eu substituo a barra por contrabarra, porque na URL o recurso vem com barra, o nome de uma pasta, de repente a barra, o nome de outra pasta, e aí vem barra e o nome do recurso. Eu tenho que substituir essas barras por contrabarras, porque em caminho de pastas e arquivos aqui no Windows, usa-se contrabarra. Antes de efetivamente tentar retornar o arquivo, eu tenho que verificar se ele existe. Para isso eu usei aqui o método exists da classe file, que é uma classe do namespace system.io, que está aqui em cima. Voltando ao método, vamos continuar. Portanto, se nós já verificamos que o arquivo existe, agora basta retornar os bytes desse arquivo. E para eu ler esse arquivo e retorná-lo em formato vetor de bytes, basta eu usar o método readAllBytes da classe file. Agora, se o arquivo não existir, eu retorno um vetor de bytes vazio. Agora nós vamos chamar esse método dentro do método de processamento de requisição, em substituição ao código que devolve o conteúdo estático da propriedade HTML exemplo para o usuário. Subindo aqui o código, vou fechar aqui o explorador de arquivos, aí nós temos aqui o retorno do código da propriedade HTML exemplo. Eu vou tirar isso daqui e aqui nós vamos colocar. Por enquanto, o nome do arquivo retornado vai ser index.html para qualquer requisição. Então, se o usuário requisitar a página sobre.html, default.php, qualquer que seja o recurso solicitado, eu vou devolver index.html, só para a gente testar. Vamos criar então esse arquivo index.html dentro da pasta www. Vou aqui no explorador de arquivos e aqui em www vou clicar no botão para adicionar um novo arquivo, que eu vou chamar de index.html. Agora aqui eu vou usar os code snippets do Visual Studio Code e vou digitar exclamação. Vou dar Enter aqui, ele já gera o conteúdo de uma página HTML simples para mim. Vou substituir algumas coisas aqui rapidamente. Aí está, nossa página está pronta, realmente é um conteúdo bem simples, só para indicar que se trata de um conteúdo oriundo de um arquivo. Vou fechar aqui, posso fechar aqui o explorador de arquivos também, e agora vou dar Ctrl F5 para testar. Vamos no navegador, agora eu vou colocar aqui barra index.html. Na verdade, tanto faz, ele sempre vai retornar o conteúdo do arquivo index. E aqui está, esta é uma página HTML armazenada em arquivo, justamente o conteúdo do arquivo index.html que nós criamos. Se eu trocar aqui para sobre.html, não vai influenciar em nada, independente do nome de recurso que eu esteja buscando. Bem, nós já vimos que o nome do recurso solicitado vai no texto da requisição. Vamos dar uma olhada novamente. Veja aqui no console de debug que aqui eu tenho get barra sobre.html, que foi o recurso solicitado. Vou subir aqui um pouco mais e aqui em cima eu tenho get index.html, que foi o recurso solicitado anteriormente. Portanto, agora a gente tem que dar um jeito de ler essa informação, extrair esses dados e devolver o conteúdo que o usuário está solicitando. Ou seja, se ele der um get index.html, eu tenho que retornar o arquivo index.html. Mas quando ele der um get
em sobre.html ou em um outro recurso, eu tenho que retornar o recurso solicitado. Eu vou então parar o programa, fechar o terminal, e agora nós vamos criar um método que vai extrair os dados de uma requisição, como o método HTTP utilizado, o nome do recurso buscado, a versão do protocolo HTTP e o nome do host em que esse recurso se encontra. Eu vou abrir aqui novamente o terminal com Ctrl aspas e nós vamos dar uma analisada no texto da requisição HTTP. Vamos focar nessa primeira linha. Nós temos aqui o método HTTP, depois tem um espaço, depois vem o nome do recurso, /sobre.html, mais um espaço e a versão do protocolo HTTP. Vamos focar nessa primeira linha e extrair o método, o recurso e a versão do HTTP. Vou fazer isso aqui. Vou fechar aqui o terminal e logo depois dessa linha nós vamos programar. A primeira coisa que eu fiz foi dividir aquele texto todo em várias linhas. Observe que eu estou usando o método split, passando contra a barra R contra a barra N. Isso quer dizer que ele vai retornar um vetor de strings dividindo nesse texto que eu estou passando, que é justamente a quebra de linha. Portanto, eu vou ter um vetor com as linhas desse texto. Agora, nessa linha, eu capturo a posição do caractere de espaço, na verdade, do primeiro caractere de espaço, e aqui nessa linha, do último caractere de espaço, que seria o segundo caractere de espaço. Aqui eu estou extraindo o método HTTP que está na linha 0, começando no caractere 0 da primeira linha até o primeiro caractere de espaço. Aqui eu estou extraindo o nome do recurso buscado. Veja que eu também estou fazendo isso a partir da primeira linha. Eu pego o texto que está entre o primeiro espaço mais um, que é onde começa o nome do recurso, ali no meio da string, e a partir dessa posição primeiro espaço mais um, eu vou pegar a quantidade de caracteres expressada aí no segundo parâmetro, que é a posição do segundo espaço menos a posição do primeiro espaço menos 1. Agora eu estou pegando a versão do protocolo HTTP, que é o último trecho dessa linha. Veja que eu estou pegando, a partir da posição do segundo espaço mais 1, tudo que sobrou. Quando eu não passo um segundo parâmetro, ele pega até o final dessa string. Ou seja, nesse caso ele vai pegar da posição e segundo espaço mais 1 até o final da primeira linha, pegando justamente a versão do protocolo HTTP. Agora a gente tem que passar para a segunda linha para pegar o nome do host. Vamos dar uma olhada aqui. Ctrl aspas simples, aqui no Debug Console novamente, e veja a segunda linha. Eu tenho aqui host, dois pontos, espaço, e em seguida vem o nome do host, que aqui é localhost, 8080. Portanto, eu vou ter que capturar a substring da segunda linha, que começa a partir da posição do primeiro caractere de espaço mais 1 até o final da string. Vamos fazer isso. Aí está, estou capturando a substring da linha 1, que começa no primeiro espaço mais 1 até o final da string. Agora que eu capturei esses dados a partir da requisição, eu posso substituir algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou substituir esse nome constante do arquivo aqui, index.html, pelo nome do recurso buscado. Agora eu vou substituir essa versão do protocolo HTTP, que aqui está 1.1, pela variável versão HTTP que eu capturei da requisição. Agora nós vamos criar mais um arquivo HTML chamado sobre.html. Eu vou aqui na pasta www, vou dar Ctrl C em index e vou dar Ctrl V. Agora eu vou renomear esse arquivo aqui para sobre.html. Vou dar Enter. Em index eu vou trocar aqui o título, página principal. E em sobre eu vou trocar o título para página sobre. Agora vamos rodar, Ctrl F5, e vamos ver o resultado no navegador. Veja que aqui ainda está mostrando aquele conteúdo antigo. Agora eu vou trocar aqui para index.html. Aí está, página principal. Agora eu vou trocar para sobre.html. Aí está, página sobre. Portanto, agora o nosso servidor HTTP já é capaz de devolver a página HTML solicitada pelo usuário. Ou seja, até aqui nós criamos um servidor HTTP na unha que é capaz de devolver páginas HTML solicitadas pelo usuário. E aí, será que já vale um like e a inscrição no canal? Não? Ok, então vamos melhorar as coisas um pouco mais. Vamos tratar o problema do arquivo não existente. Veja que se eu solicitar um arquivo que eu sei que não existe no servidor, como teste.html, vamos fazer aqui, recebemos uma página em branco. Na verdade,
o navegador recebe somente um cabeçalho sem conteúdo. Vamos voltar ao Visual Studio Code para acertar isso. Eu vou parar aqui o servidor, vou fechar aqui o terminal e o explorador de arquivos. Posso fechar esse arquivo e esse aqui também e vamos ao servidor HTTP. A princípio, a nossa estratégia para verificar se o arquivo buscado está disponível no servidor é verificar se essa variável bytes conteúdo tem tamanho maior do que 0. Vamos começar fazendo isso. Agora eu vou fazer um else aqui para quando a quantidade de bytes de conteúdo não for maior do que 0. Agora eu vou montar um cabeçalho adequado para esse tipo de resposta. Veja que a variável bytes cabeçalho deixou de ser reconhecida aqui embaixo e não é reconhecida aqui também, porque ela está sendo declarada dentro desse escopo. Vamos declarar ela fora desse escopo para que ela seja reconhecida nos demais locais. Vamos dar uma repassada pelo que fizemos. Aqui nós temos a variável bytes cabeçalho, aqui a bytes conteúdo está recebendo o resultado da leitura do arquivo. Se esse resultado da leitura do arquivo gerou conteúdo, o tamanho dessa quantidade de bytes vai ser maior do que 0. Aí eu posso gerar um cabeçalho com um status de resposta bem sucedido, que é o 200. Caso contrário, o meu conteúdo, que retornou em branco, vai ser substituído por essa mensagem de erro que vai ser mostrada no navegador do usuário. E o cabeçalho vai ter um código de resposta 404, que indica que o arquivo buscado não foi encontrado. Eu vou dar Ctrl F5 para executar novamente e vamos ao navegador. O navegador já está com a página teste.html aqui na barra de endereços. Eu vou clicar em recarregar. Aí está, erro 404, arquivo não encontrado. Agora eu vou colocar uma página existente. Index. Página principal, sobre... Vou tentar uma outra página. default.asp. Arquivo não encontrado. Vamos fazer essa mesma requisição lá no Postman. Aqui eu vou colocar barra teste.html, que não existe. Vou dar Enter. Aí está. Veja que o status retornado aqui foi 404, not found. E aqui nós temos o cabeçalho normal, e aqui na parte de conteúdo nós temos erro 404, arquivo não encontrado. Bem, agora nosso servidor HTTP já é capaz de responder adequadamente às requisições de recursos correspondentes a arquivos HTML, mesmo quando um arquivo inexistente é requisitado. Porém, nós sabemos que uma página HTML é composta por outros arquivos, como o CSS, JavaScript, imagens de diferentes tipos, arquivos de fontes de letra, arquivos multimídia, entre outros. Mas como essa aula já está bem longa, nós vamos implementar essas funcionalidades na segunda parte dessa aula. Além disso, nós implementaremos também a parte que gera conteúdo dinâmico a partir de qualquer fonte de dados. Vamos ver também como processar formulários para realizar operações de inserção e alteração de dados. Se você está achando o conteúdo dessa aula útil, não saia sem deixar um like. Não vai te custar nada, mas para mim vai ser muito importante. E aproveite também para se inscrever no canal. Todas as semanas tem coisas novas por aqui. Muito obrigado pela confiança em meu trabalho. Fique com Deus, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.